Tome o seu assento, por favor, Mateus capítulo 4, versículo 8. Nós vamos dar sequência aqui à nossa classe, louvando ao Senhor porque Ele está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 4, versículo 8. Nós fomos até a semana passada, até o 7, onde falamos até a segunda, investida de Satanás, a segunda investida do diabo contra o Senhor, que foi ele se lançar do pináculo do templo. Falamos sobre isso, enfim. E Jesus mais uma vez responde com a palavra, não é? Aleluia. Jesus mais uma vez usa a palavra que está escrita, a palavra que já existia e existe. Então, assim, Jesus não usa nenhuma novidade, Jesus não usa nenhuma invencionice religiosa da sua época, não. Ele usa a Bíblia, aquilo que já ele tinha à disposição como homem, as Escrituras Sagradas, amém? Amém. Versículo 8 vai dizer assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aqui alguns estudiosos, boa parte deles se dividem em duas alas, Por exemplo, quando Jesus é levado pelo diabo ao deserto, ele é levado pelo Espírito, mas a Bíblia vai dizer que ele é levado pelo diabo ao pináculo do templo. E ali ele é impulsionado, tentado pelo diabo para que ele se lançasse, que ele se jogasse, porque estava escrito sobre ele. E nós já discutimos isso a semana passada, mostrando que o diabo usou só uma parte da palavra, a palavra distorcida. Ele falou do Salmo 91 para o Senhor, que de fato estava escrito, mas ele só falou uma parte, não a palavra completa. Alguns estudiosos vão se dividir aqui nesse versículo 8, eles se dividem em duas partes. Primeiro, quando ele é levado ao pináculo, eles vão acreditar que o diabo leva Jesus, induz Jesus, puxa Jesus até lá, literalmente. Só que muitos deles aqui se dividem nesse versículo 8 pelo fato de esse monte ser mostrado a Jesus nele todos os reinos do mundo. A Bíblia vai dizer: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então os estudiosos vão se dividir. Aqui nesse versículo 8 pode não ter sido literal. Pode não ter sido literal. Eles acreditam que no outro Jesus foi levado ao pináculo do templo. Mas aqui ele pode ter sido levado também, mas alguns acreditam que não foi literal. Foi uma forma de ilusão que o diabo causou. Por quê, pastor? Pelo fato de não existir no planeta Terra nenhum monte tão alto que dê para ver todos os reinos do mundo. Então não existe um monte tão alto, nem o Everest. Você chega no cume dele e dá para ver todos os reinos da Terra. Então acredita-se que por isso, aqui nessa parte, ele foi levado de forma ilusória. O diabo tenha criado uma ilusão para que Jesus fosse tentado nesse sentido. Amém? Quantos entenderam aqui? Então muito bem, vamos lá. Então, novamente o transportou o diabo a um monte. Pode ter sido literalmente e pode ter sido não, amém? Como nós já falamos, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Um monte muito alto. Jesus está na terceira tentação e aqui o cenário vai mudar um pouco. Aqui é a terceira investida do diabo. Ele já veio duas vezes, já investiu duas vezes. Aqui é a terceira. Jesus é tentado 3 vezes ali, são 3 investidas, e agora o diabo está na terceira investida. E nessa terceira o cenário muda um pouco. Ele sai daquela parte do deserto, ele sai da cidade de Jerusalém
e agora ele vai a um monte muito alto, né, literalmente ou não, mas ele vai a um monte muito alto e tenta seduzir Jesus com todos os reinos da terra, e tenta seduzir Jesus oferecendo-lhe a glória desses reinos. Então, além do cenário mudar, muda também a estratégia do diabo. E isso é uma dica para nós, uma lição para nós, ficarmos atentos. Por quê? Porque ele não só vem uma vez. Mesmo depois das 3 tentativas, vai ter um evangelho, se não me engano, Marcos, eu não estou lembrado agora, que a Bíblia vai dizer que Satanás se ausenta, ele sai de Jesus, quando Jesus, na 3ª tentativa, dá o golpe final nele com a palavra, e ele se ausenta. Mas aí o evangelista vai dizer que por um breve período de tempo, indicando que o diabo voltaria a tentar o Senhor. Voltaria, ele insistiria, ele é insistente. Quem dera se nós, cristãos, agora na fé, agora ungidos pelo Espírito Santo, tivéssemos a perseverança que ele tem. É verdade. Porque ele é perseverante no propósito dele, de destruição, de manipulação, de derrubar, né, os filhos de Deus. Então ele é perseverante. Quem dera agora, pro lado do bem, ungidos pelo Espírito, tivéssemos a perseverança e a insistência que ele tem. Então ele muda o cenário e muda também um pouco as estratégias. Eu agora vou tentar seduzi-lo com a parte material, tentando inflamar, tentando tocar no ego do Filho de Deus. Olha, então aqui, todos esses reinos podem ser teus. Todos esses reinos e a glória deles podem ser teus, se você prostrado me adorar. Aí a estratégia envolve o ego, mas também envolve a parte espiritual, porque aí é a decadência total do homem. Lembra que Jesus está aqui como homem? Quem lembra? Amém. Então aí é a decadência total, derradeira do homem, quando ele se prostra diante do adversário de sua alma, diante do inimigo de sua alma, quando ele se rende, quando ele vai adorar, quando ele vai se render àquele que quer a sua destruição. Esse é o clímax da destruição e da decadência do homem, né? Como criatura, como filho de Deus. Veja, ele agora mostra a Jesus os reinos do mundo e a glória deles. Jesus, como homem, tem a glória ofuscada. Como homem, não está revelada nele a glória que ele tem. E aí é como se a velha serpente se confundisse, porque vai oferecer ao Todo-Glorioso a glória. Ele, como homem, a glória não resplandece. Como homem, igualzinho a nós, a glória de Deus não está manifestada. A glória que ele tem, o glorioso, o quão glorioso ele é, não está manifestado. E aí Satanás vem pensando ser um golpe final, vem oferecer uma glória que é muito menor do que a que ele possui. Meu Deus. Porque a glória do mundo, a maior de todas elas, que seja do mundo, não se compara a nada diante do glorioso que ele é. Aleluia. De quão glorioso ele Aleluia. é. A Bíblia vai apontá-lo como sendo o rei da glória. Amém? Amém? A glória, a beleza, o poder, a majestade dele não se compara com o que Satanás estava oferecendo. Então, é mais uma lição para nós. O que esse mundo tem para nos oferecer, por mais belo que seja, por mais prazeroso que seja, por mais beleza que tenha, não se compara ao que Cristo tem para nós. Aleluia! Nada deste mundo, as suas religiões, os seus conceitos, as suas formas de viver, suas filosofias de vida, nada deste mundo se compara, por mais belo, por mais glorioso que seja, com a glória que ele tem e o quão glorioso ele é. E essa glória ele manifesta para seus filhos. Amém? Ele não dá. São 3 grandes coisas que o Senhor disse: meu é o reino, o poder e a glória. Dessas 3 ele só oferece 2 para o homem, para seus filhos: o reino
Jesus disse que agradou ao Pai nos dar o reino, então o reino é oferecido, né? O poder, eis que vos dou poder para pisares na cabeça de serpentes e escorpiões, mas a glória não, a glória é dele, ele não dá a ninguém, mas ele manifesta essa glória, para que você viva debaixo dela, para que você viva na luz da sua glória, amém? Então ele oferece a Jesus os reinos e a glória deles, pois estava acostumado a seduzir, manipular e a derrubar homens, desde Adão. Por isso que ele vem a Jesus, homem, tentando com essa sedução, porque ele está acostumado, desde Adão até hoje, a derrubar homens, inclusive homens do altar. Meu Deus. Com o quê? Com a sedução de glória, poder e fama. Meu Deus, verdade. Ele sabe que ele consegue derrubar o homem. Meu Deus. Ele sabe que o homem, no seu egoísmo, na sua ambição por poder, por posição, na ambição por fama, por ser notório, o homem é capaz de vender a sua alma. Meu Deus, é forte. E o diabo sabe disso. É verdade. E quantos exemplos nós não temos? Quantas pessoas já não falaram? Quantas pessoas que, chegando para a luz, testemunharam de como viviam nas trevas, pactuados, aliançados, inclusive com pactos de sangue, com ele, com o diabo. Meu Deus. E ele vem insistir com Jesus, querendo mostrar a Jesus, seduzir Jesus com uma glória que aquele tem é muito maior. Meu Deus. Aqui ele tem é muito maior. Amém. E ele é um sedutor, ele é manipulador. Ele é manipulador. E aí ele tenta fazer isso com Jesus, porque ele está acostumado a derrubar os homens com isso. Meu Deus. Então ele vai tentar contra Jesus como se Jesus não possuísse uma glória própria, que é muito maior Glória a Deus. do que a glória de todo o Aleluia. universo. Amém? Amém. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer Aleluia. que ele é o Rei da glória. Aleluia. Amém? Jesus é o Rei da glória. Então, nada nesse mundo, por mais belo, glorioso, por mais radiante que seja, poderá chamar a atenção do Senhor ou surpreendê-lo. Amém? Quantos estão aqui? Amém. Versículo 9, vai dizer assim: e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha o que ele quer de nós. Olha o que ele quer do homem. Não é? Você vê que nós já estudamos isso aqui há um tempo atrás, sobre a queda dele, né? Quem era ele antes, a queda dele, o que é que ele intentava, o que é que ele queria. E ele não queria tão somente, não queria nem ser só igual, ele queria colocar um trono acima do trono do Senhor. E uma das coisas que ele mais quer roubar de nós para si é adoração. Yes. Uma das coisas que mais incomoda ele é ele ver Deus sendo adorado. Ele foi um adorador. Ele foi um adorador. Então uma das coisas que ele mais quer é quebrar esse ciclo, fazer você também e eu deixarmos de ser adoradores. Meu Deus. Veja, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Qual era a essência dessa terceira investida? Qual era a essência dessa terceira tentação? O que é que ele queria na essência? O que é que Satanás queria na essência? Vem, ó, estou te mostrando tudo isso aqui. Tudo isso aqui eu vou te dar. Tudo isso aqui eu te darei se você prostrado, você vir e me adorar. Ou seja, ele está mostrando a Jesus o mundo, sua plenitude, e dizendo que é dele. E que daria a Jesus se Jesus adorasse. Qual a essência da tentação? A essência da tentação é fazer Jesus ter o que já é dele. Meu Deus. Sem ter que passar pela cruz. Meu Deus. Essa é a essência dessa terceira investida. Esse mundo aí é seu. E só faltou ele dizer o que vinha dizendo, porque está escrito. Porque é a herança dele, é a herança do filho. Toda a plenitude, todo o povo, Deus, ele se manifestou
na pessoa de Jesus, e ele, como pai, prometeu ao filho toda essa herança. Todos os reinos da terra, aliás, o reino dele seria sempre eterno, nunca iria passar, e Jesus tinha a promessa, nesse então, de ser o imperador, o reinante sobre o mundo. Está aí o milênio que vai vir, para provar isso. Perdão. Ele vai reinar sobre toda a terra. Já está prometido, já está garantido. Jesus é o rei. E esse rei vai voltar. E quando ele voltar, ele vai instaurar o seu reinado. Aleluia. Começando pelo o jubileu de 1000 anos para preparar a terra. Então esse milênio vai ser a preparação de um reino que nunca vai acabar. Quantos estão aqui? Amém, Jesus. Então ele, eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar. Só que tudo isso Jesus vai ter, mas antes tinha que passar pela cruz. E a cruz é a resposta de Jesus para ele, dizendo: eu não vou me prostrar, eu não vou te adorar, Aleluia. e eu vou cumprir o meu propósito. A glória a Deus. E eu e você também temos É propósitos. verdade, Deus. Até chegar na nossa terra prometida, existem cruzes pelas quais nós temos que passar. Yes. Desertos que temos que atravessar. E como Jesus, temos que buscar de Deus Amém. essa força, essa unção, essa direção, para a gente nunca recuar. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Então, essa é a essência, esse é o âmago dessa terceira investida. É isso aí. Você vai ter tudo, está prometido. Só faltou Satanás dizer: está escrito que tudo é teu, mas eu vou te dar mais rápido. Eu vou te dar adiantado, se você prostrado me adorar. Ele poderia ter tudo que iria ter, mas abrindo mão de passar pela cruz. Yes. E ele não quis, e graças a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus, Glória porque a Deus. ele não negou a cruz. É verdade. Quantos estão aqui? Amém, Jesus. Muito bem. Jesus, ganhando o mundo inteiro, atingiria os propósitos de Deus. Porém, da forma que Satanás queria, atingiria os propósitos de Deus usando as estratégias de Satanás. Será que existem ministérios agindo assim hoje em dia? Demais. Ou seja, ele atingiria o propósito. Qual é o propósito? Meu filho vai reinar no mundo. Esse mundo, eu quero que esse mundo, como eu fiz com o primeiro Adão, que eu preparei tudo para ele reinar, que eu preparei tudo para ele dominar, e ele, caindo, abriu mão desse domínio, aí ficou esse domínio temporário nas mãos de Satanás. Eu vou entregar este mundo de novo ao segundo Adão, meu filho. E ele vai ser o reinante. Ele vai ser o rei. Ele é quem vai dominar. Esse é o propósito de Deus para Jesus. E Jesus atingiria o propósito. Se ele se prostra, se ele se adora e tem entregue por Satanás todo mundo, todos os reinos e toda a glória desse mundo, atingiria esse propósito. Mas usando as estratégias de Satanás e não cumprindo os propósitos de Deus. Amém? Amém, Jesus. E é como eu fiz essa pergunta. Tantos ministérios, tantos trabalhos têm sido feitos hoje em dia, atingindo propósitos, mas com estratégias mundanas, Meu Deus. com estratégias muitas vezes inspiradas por espíritos que não são da parte de Deus. É verdade. É verdade. Muito bem. Versículo 10. Jesus vai respondê-lo mais uma vez. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Então disse-lhe Jesus, depois que ele tenta, que ele investe a terceira vez, Jesus dá uma resposta: vai-te, Satanás, porque está escrito. Palavra de novo. Amém? Aqui, nessa passagem de Mateus 4, nesse contexto da tentação, Jesus deixa evidente o poder que tem a palavra de Deus. Jesus deixa evidente para nós, seus seguidores, seus discípulos, o quão poderosa é a palavra de Deus. Aleluia. E como ele usou no seu deserto,
essa ferramenta, essa arma poderosa, nós também devemos e podemos usá-la. Amém, Jesus. Porque ela está ao nosso dispor. Aleluia. Amém? Amém. E nós, muitas vezes, por exemplo, a igreja contemporânea, que eu digo de uma forma geral, a igreja do século 21 principalmente, é uma igreja que se tornou perita, sabe fazer movimentos, sabe atrair multidões, sabe fazer eventos. É uma igreja rica. Acreditamos, inclusive muitos pensadores acreditam, que é a 7ª igreja do Apocalipse. É a igreja do tempo da volta do Senhor. É aquela igreja que está lá registrada em Apocalipse 3, que é rica, que se diz abastada e sem falta de nada. Perita em construir prédios palaciosos. Perita em fazer mega eventos e encher estádios. É uma igreja que ficou muito grande. É uma igreja que ficou muito importante. É uma igreja que ficou muito rica financeiramente, em número de pessoas, mas é uma igreja paupérrima, Meu Deus. mendiga Meu Deus. no pão da vida, que é a palavra. É uma igreja que dorme em berço esplêndido, dorme e acorda em berços de ouro. É uma igreja que influencia na política. É uma igreja que influencia nos calendários. Por exemplo, tem determinadas igrejas que influenciam até o calendário local, de onde estão instaladas, nas suas cidades e no entorno delas. E Jesus vai dizer que essa igreja, ela na realidade, ela é pobre, ela é miserável, ela é cega e ela é nua, mesmo vestindo púrpura. Meu Deus. É uma igreja que mesmo vestindo e calçando Yves Saint Laurent, é uma igreja que mesmo vestindo e calçando Louis Vuitton, é uma igreja que mesmo andando nas suas Mercedes, são pobres. Meu Deus. É uma igreja miserável, cega e nua. Aí ele diz, eu aconselho, não obriga ninguém, ele é lindo. Aleluia. Ele é lindo. Glória a Deus. Ele aconselha, eu aconselho a vocês que comprem de mim ouro de verdade, refinado. Esse sim é verdadeiro. Ele está dizendo, esse ouro que nós conquistamos aqui, ainda não é de verdade. Meu Deus. Matam e morrem por esse É ouro. verdade, Deus. Se desesperam por esse ouro. Dentro das próprias instituições se traem por esse ouro. Mas ele é perecível, ele é passageiro. Aí ele diz, eu aconselho a vocês que se dizem meus discípulos, que se diz minha igreja, buscar de mim ouro de verdade. Aleluia. E como vocês estão com problema de visão, adquiram colírio, Meu Deus. para que vocês possam ungir os olhos. Aleluia, E Deus. claro, você sabe, você já estudou isso, ele está fazendo um trocadilho com aquela cidade, com aquela região, onde o forte era a área farmacêutica, inclusive na área ocular, e que tinha, né, esses fluidos que se usavam nos olhos, os colírios que a gente chama hoje, para trabalhar na visão das pessoas. Era um polo industrial muito grande, era um polo comercial muito grande. E a igreja está lá, assentada no meio desse polo, riquíssima, se dizendo não ter falta de nada. Mas aí, essa mesma igreja, que é PhD em dinheiro, que é PhD em vestes, né? em vestes luxuosas, em carrões maravilhosos, em prédios faraônicos. Essa mesma igreja que tem todos esses PhDs é uma igreja analfabeta, biblicamente falando. Meu Deus. Basta ver, você já deve ter conhecido alguns dos seus irmãos, algum irmão que você conhece, sendo iludibriado, se deixando convencer pelo falso evangelho desse tempo. Yes. Basta ver, você deve conhecer pessoas que mesmo tendo essa palavra, elas até para comprar e vender consultam profetas, Meu Deus. profetizas, Meu Deus.
Elas gostam do movimento e não do mover do Espírito. Meu Deus. Por quê? Porque são pobres na palavra. Se enriqueceram de dinheiro, se enriqueceram de posição. Como eu disse, conseguem influenciar até a política. Mas são pobres em se tratando da palavra de Deus. Quantos estão aqui? Amém. Jesus vai dizer: sai daqui, Satanás. Como se a gente dissesse: eu te repreendo, vai embora. E aí ele vai dizer: está escrito, mais uma vez nessa batalha, na terceira investida de Satanás, quando ele vem, pensando estar vencendo, pensando ser o fim, pensando agora dar o golpe final, mais uma vez o Filho de Deus puxa a espada reluzente do Espírito, em pleno deserto, no meio da tentação. Aleluia, Jesus. Sabe qual é o nosso grande problema, a igreja de uma forma geral? É que nas nossas tentações, nós estamos sendo tentados, irmãos. Nós estamos sendo tentados neste século, nesse tempo, de forma forte, contundente e insistente. Estamos sendo tentados a viver a normalidade deste mundo. Meu Deus. É normal a gente não orar mais. É normal a gente só buscar a medicina. Eu não tenho nada contra a medicina, nem estou dizendo que não busque. Mas nós aceitamos a normalidade ao ponto de não orarmos mais. É verdade. Ao ponto da gente não pedir mais uma oração para que Jesus cure determinada enfermidade. Nós chegamos a um ponto de tal normalidade que aceitamos, está sendo aceito por aí. A igreja inclusiva, que eles chamam. Sim ou não? Aí eu lhe pergunto, qual o momento da história da igreja de Cristo que ela não foi inclusiva? Estava dentro da igreja, Pedro, que negou Jesus, foi incluído. Estava dentro da igreja pessoas que cometiam incesto, mas foram incluídas na igreja. Pessoas que lá em Corinto se deitavam com prostitutas cultuais no templo de Diana. E foram aceitas na igreja. A igreja era inclusiva. Pessoas que roubavam a igreja. Pessoas que eram hipócritas ao ponto de fazer voto com Deus e roubar parte do voto. Né? Vamos supor, eu sou dizimista. Então meu voto de dizimista é 10%. Aí um exemplo, estou te dando um exemplo, eu ganho 1.000. Aí para eu mostrar para a igreja que eu sou dizimista, eu levo um dízimo de 50 dólares. Se eu ganhei 1.000, qual seria o meu dízimo? Mas aí eu quero mostrar que eu também sou, e eu vou para a fila do ofertório, com um envelopezinho lá de 10 dólares, de 20, porque e ainda boto lá no envelope que eu sou dizimista. Meu Deus. Foi o que fez Ananias e Safira. Meu Deus. E não foram obrigados a vender. Meu Deus. Mas tínhamos ladrões dentro da igreja, hipócritas, mentirosos. Então quer dizer, qual foi o tempo da história da igreja na terra que ela não foi inclusiva? Meu Deus. Aí vem as pessoas mostrando aí, falando aí, que nós temos que ser inclusivos. Com os homoafetivos. Nós temos até um problema com o português por causa desse pessoal. Porque eu e você somos homoafetivos. Yes. Porque isso fala de afeição. Homos, seres, homens, pessoas afetivas. Quem de nós não somos? Quando foi que a igreja não foi afetiva? Então nós temos uma distorção e somos tentados todo o tempo. Tentados todo o tempo. E se nós não agirmos como Jesus, desembanhando a espada do Espírito, seremos engolidos por essas tentações. Meu Deus. Entramos na normalidade, no curso normal, tudo é aceito em nome do amor. E eu vou te dar abrir um parênteses. A maior prova de amor que você pode dar a alguém que você ama, parente ou não, amigo de trabalho, é você mostrar-lhe o quão errado está e para onde está indo. Isso é uma prova de amor. Aleluia. A prova de amor não é aceitar o caminho errado dele ou dela. Meu Deus. Não é a gente fazer a política da boa vizinhança. É verdade, Deus. A igreja que entrou num propósito que não é divino, de agradar a todo mundo. Ei, a igreja de Cristo não foi chamada para agradar o mundo. Aleluia. A igreja de Cristo foi chamada e levantada para ganhar o mundo. Aleluia.
você pregando a palavra, o mundo vai se agradar com você. Meu Deus. As pessoas estão aplaudindo aí os É falsos. verdade, Deus. As pessoas estão aplaudindo aqueles que massageiam o É ego. verdade, Deus. As pessoas estão aplaudindo aqueles que estão em busca de fama. E para ser famoso se vende até a alma, pregando mentira. Meu Deus. Em nome da verdade. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus, mais uma vez, usa as Escrituras. Sabe o que é que eu acho bacana, o que eu acho lindo nisso aqui? É que Jesus, como eu já disse, não vem com nenhuma novidade gospel. Jesus não vem com nenhum movimento da sua época. Olha, Satanás, deixa eu te mostrar aqui uma nova revelação. Deixa eu te mostrar aqui um novo método. Deixa eu te mostrar aqui uma nova moda do meio gospel. Não. Quando Satanás vem, ele diz: peraí, está escrito. E está escrito o quê? Como eu li para você aqui, ele usa Deuteronômio. Ele usa várias passagens de quê? Da lei. Da lei. A lei que se materializou através de Moisés. A lei mosaica. Então ele não vai usar novidade nenhuma. Ele vai usar o que já tem. O nosso grave problema é que por causa dessa normalidade, a gente quer vencer as coisas com psicologia. Vai te ajudar? Vai. O profissional é capacitado para isso. O nosso grave problema é que a gente quer vencer nossas crises com psiquiatria. Somente. Vai te ajudar? Vai. Ele é profissional. Agora, uma coisa é, eu posso buscar ajuda e não ficar satisfeito com ajuda. Porque Deus, Ele não nos ajuda. Deus, Ele nos transforma. Então eu posso ser transformado. Posso dar as mãos a qualquer profissional. Posso dar as mãos a qualquer pessoa. Posso. Eles estudaram, se capacitaram para isso. Não é uma desvalorização do profissional. O problema é que a gente caiu na normalidade, que é melhor tomar qualquer tarja preta para a gente se acalmar os nervos logo, do que a gente insistir em oração aos pés da cruz. E eu vou te dizer uma coisa. A situação que Jesus não mudar, psicólogo algum, psiquiatra algum, médico algum, macumbeiro algum, feiticeiro algum, vai poder mudar. Só Jesus. Amém? Então assim, quando Jesus olha para Satanás e vem com a espada do Espírito mais uma vez, ele está declarando: olha, o que funcionou no passado vai funcionar agora. E você vai ser vencido. E o que funcionou no passado e vai funcionar agora, vai funcionar no futuro com a minha igreja. Amém. Aleluia. Então, ou seja, o que funcionou com ele está dando um exemplo. Vai funcionar com você. Use a palavra. Amém, Jesus. A igreja deve usar a palavra. Aleluia. Amém. Amém. Muito bem. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Jesus não se deixa seduzir pela glória do mundo. E mais uma vez, ele usa a palavra. Veja. Aí ele dá aquela martelada. Ao Senhor, está escrito, ele vai dizer o que está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Veja, ele está dizendo, na cara dura, nas fuças de Satanás, Jesus está dizendo: olha, o que você está me propondo, não tem como fazer. O que você está me propondo, para eu sair desse deserto, para eu sair dessa situação, não vai rolar. Por quê? Porque eu estou convicto. Por quê? Porque está escrito. Aleluia. Que somente ao Senhor, seu Deus, glória a Deus, você deve adorar. Satanás, eu vou cumprir a palavra. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Está escrito que só a Deus eu devo adorar, não a você. Eu não vou servir a sua vontade. Eu não vou atender a sua sugestão. Aleluia, Deus. Agora, quando a gente traz isso para os nossos dias, para a nossa vivência cotidiana, quantas vezes não somos tentados, irmãos? Quantas vezes não somos tentados? Lá naquele trabalho, lá naquele contrato. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, mais isso. Ah, mais aquilo.
E como é para eu me beneficiar, eu sempre encontro uma justificativa. Ou seja, vamos supor, um trabalho que é $100, mas o seu trabalho, a sua mão de obra tem que ser muito valorizada, porque você é o cara. Aí você cobra 150 e você sabe que está errado, mas você se justifica. Meu Deus. Se você que se justifica ver outro irmão praticando o mesmo preço que você é abusivo. Que preço abusivo? Esse irmão também está viajando. Não, e olha que tem deles que vai dizer, isso é um ladrão. Olha o preço que ele está cobrando. Por quê? Porque o meu pecado é justificável por mim mesmo. Meu Deus. Deixou de ser justificado pelo sangue de Jesus. Meu Deus. Quantos me entendem? Amém, Jesus. Ele diz, olha, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus está dizendo, poderia ocorrer em mim essa vontade. Posso sair desse deserto? Posso sair dessa tentação? E rico. Olha que trabalho tentador. Olha que tentação dar a pernada naquele que te ofereceu o trabalho e você pegar o trabalho dele pelas costas. Meu Deus. Sim ou não? E você sair desse momento de tentação mais rico e com um novo patrão na carteira de clientes. Meu Deus. Aí Jesus diz, olha, eu poderia até me sentir tentado, porque eu sairia daqui mais rico, mas aí eu estaria servindo as intenções, sugestões e vontades de Satanás. É verdade. E ele vai dizer isso aos seus discípulos, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez ele usa as escrituras, ou seja, o que já está escrito. Veja, Deuteronômio, abra aí o link, Deuteronômio 6, versículo 13. Jesus não está usando o novo conjunto de dogmas da igreja, que não aceitava isso até o ano passado, mas a partir desse ano passou a aceitar. Jesus não está usando um novo conjunto de dogmas da convenção A, B ou C, não. Jesus está usando as escrituras. Glória a Deus. Jesus não foi consultar, os marqueteiros da Gospelândia. Jesus foi para as escrituras. Aleluia. Veja o que é que ele está dizendo. Deuteronômio 6,13, ele está usando a palavra. Aí ele diz assim, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ele está usando uma palavra estabelecida. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Para você vencer e eu vencermos nossas tentações e a travessia dos nossos desertos, você não precisa de novidade alguma. Aleluia. Quem você tem com você e o que você tem é suficiente. Glória a Deus. Você vai atravessar esse deserto, está atravessando esse deserto, é a nossa fase de vida, é deserto, mas Jesus está conosco. Glória a Deus. Jesus está conosco. E temos a palavra dele. E ele, como homem, está dando provas, porque ele está ali como homem, não está como Deus. Porque como Deus bastava um sopro. Estava destruído o tentador. Como Deus, bastava as pedras se transformariam em pães. Mas aí ele se omite, ele se nega a usar, a manifestar a sua divindade. E como representante da nossa classe, como representante da nossa raça, ele mostra que é possível sim vencer pela palavra. Aleluia. Pela palavra. Glória a Deus. Então não se deixe seduzir. Amém, Jesus. Não nos deixemos seduzir. Amém, Jesus. Agarremos-nos a essa palavra. Amém. Nos alimentemos dela Amém. diariamente. Amém. Assim como o Burger King que você come todo dia. Meu Deus. Tem ninguém aqui que gosta, meu Deus. Não. Amém? Então, assim como você come aquela feijoada abençoada, aquela picanha, porque é para o teu corpo físico, se alimente da palavra. Aleluia. Ela vai ser a tua força. Glória a Deus. Por isso que eu sempre gosto de falar, pega essa palavra
se alimente dela, medite nela e guarde essa palavra. Aleluia. Por quê, pastor? Porque em algum dado momento você pode precisar dela. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que na hora da necessidade, na tentação, quando o tentador estiver cercando, o Espírito Santo faz lembrar essa palavra. Aleluia. Para você vencer pela palavra. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Agora, o Espírito Santo faz lembrar, e estamos falando de memória, estamos falando de lembrança, então o Espírito Santo vai te lembrar dessa espada que você vai usar, se você a tem. Então o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você botou para dentro. Pastor, eu não tenho nada de palavra dentro de mim. Ele vai te fazer lembrar de quê? Meu Deus. Então por isso que você precisa da palavra. Se alimentar da palavra, porque estamos na travessia do deserto. Uma hora dessa, se ele não apareceu, ele vai aparecer. Um momento dessa nossa travessia, ele vai vir. Um momento desse qualquer, ele aparece para nos tentar. Porque é o trabalho dele, é o propósito dele. E aí, uma hora dessa qualquer, você vai precisar dessa palavra. Porque é por ela e com ela, aleluia, que você vai derrotá-lo e amém, botá-lo para correr, amém, dos seus desertos. Em nome do Senhor Jesus. Quantos estão aqui? Amém. Veja, aqui não tem novas modas teológicas. Não tem novidades do mercado gospel. Nem revelamentos proféticos. Com Jesus, na sua batalha no deserto, só tem Bíblia. Aleluia. Eu acho isso maravilhoso. Aleluia. Hã? Não tem a idolatria do monte, sim ou não? Uhum. Quando falta o Espírito Santo, você pode observar que falta o equilíbrio. Meu Deus. Eu não sei como é que está hoje, mas teve um tempo no Brasil que o monte era idolatrado. Uhum. Mais do que o santuário onde a gente tem comunhão. É verdade. Pessoas faziam questão de subir o monte, dormir no monte, acampar no monte, e se esqueciam de suas próprias casas, famílias e igrejas. Buscando a Deus no monte. E tinha gente que via bola de fogo, que via isso, que via aquilo, e descia do monte para a mesma velha vida. Infelizmente. Quantos estão aqui? Amém. Então, quando a gente tem essa palavra, a gente não é levado por esses ventos, irmãos. Pastor, e é pecado o monte? Claro que não. O pecado é você idolatrar o monte. Uau. O pecado é você deixar de congregar por causa do monte. Meu Deus. E as pessoas fizeram isso. E nada muda. Nada muda. A pessoa desce com experiência de ver bola de fogo, e eu vi o anjo, e eu vi aquilo. Aí eu pergunto, e adiantou de quê? Meu Deus. Porque se o linguajar é o mesmo, Yes. as atitudes são as mesmas, não tem nova criatura brotando de dentro daquele ser. Então adiantou de quê? Agora, sem subir um degrau, quanto mais um monte, se você se debruçar nessa palavra, Aleluia. duvido que a tua vida não Aleluia. mude. É verdade, Deus. E não precisa subir um degrau, quanto mais um monte. É. Porque o problema não está no lugar. Esse problema de adoração em lugar físico, Jesus já deixou desmistificado. Você já leu a Bíblia? Sim ou não? Você já viu lá com a mulher samaritana a classe de adoração que Jesus dá? A mulher fala de 2 locais físicos. Porque na cabeça dela é monte. Meu Deus. A cabeça dela de adoradora é monte. Meu Deus. A adoradora sem a classe do mestre. Meu Deus. Ah, Senhor, mas disseram que é para adorar em Jerusalém. Vocês dizem. Mas já o meu povo diz que é para adorar no Monte Gerizim. Monte, lugar físico. Aí Jesus, eu vou te falar de 2 novos lugares. Que não são físicos, são espirituais. Aleluia. Você agora é chegado o tempo que vai adorar ao Pai. Aleluia. Em espírito, primeiro lugar. Aleluia. Segundo lugar, em verdade. Não é físico, é Aleluia. espiritual. E isso eu não preciso subir monte, descer monte, subir escada de joelho, queimar vela, queimar incenso. Não! Eu preciso Aleluia. adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Jesus também falou de 2 lugares. Jesus está ensinando a ela. Ou seja, Jesus está descendo ao nível dela. Porque na cabeça dela só cabe 2 lugares para adorar. Ah, você não entendeu. Eu não sei se você... É porque você é novo, mas eu já passei por isso.
que Deus só estava em determinado lugar. Aham. Deus só estava em determinada denominação. Deus só salva aqui. E quem é daquela igreja, daquela outra? Não, ali não estão salvos não. Ali é um problema, vai ter que se converter. Meu Deus. Eu sou desse tempo. Jesus desce no nível da mulher. Meu Deus. A mulher só entende, só cabe na cabeça dela 2 lugares Meu físicos. Aí Jesus, eu vou falar também de 2, porque se falar de 3, não cabe. Vai queimar o tico com o teco. Então eu vou descer no nível dela e vou falar da mesma numeração que ela contempla em sua mente humana. Aleluia. Olha, vai chegar um tempo, e é chegada a hora já, Aleluia. que os verdadeiros adoradores não adorarão mais no Moriá. Não precisarão do Moriá para adorar. Nem adorarão mais no Gerizim. Não precisarão mais do Gerizim para adorar. É chegado o tempo, mulher, que os verdadeiros adoradores, vou te dar 2 lugares também, Aleluia. para você não queimar seus fusíveis aí. Aleluia. O povo vai adorar em espírito Glória a Deus. e em verdade. Aleluia. Não alterou nada na matemática dela para ela não pifar. Só mostrou que os lugares agora são espirituais. Aleluia. Então eu adoro aqui, no templo da vida nova. Mas eu adoro no meu primeiro santuário, na minha casa. Aleluia. Eu não troco de roupa. Amanhã, segunda-feira, eu não visto a roupa de house clean e esqueço que sou uma adoradora. Uau. Um adorador. Aleluia. Eu não tiro a roupa de adorador do domingo e visto a roupa de saidista, de pintor, de empresário, seja lá do que for na segunda-feira e me esqueço que sou um adorador. Yeah. Não, porque onde eu estou, o altar é levantado. Sabe por quê? Porque não está mais fora, está dentro. Aleluia. Em espírito, como é que eu diria? Essa descrição do Senhor Jesus, essa referência, é mostrando algo para dentro. Quando ele está dizendo para a mulher, olha, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, Jesus está falando de algo que é interno e que vai fluir de dentro para fora. Ele está dizendo agora nós não dependemos mais de um altar físico. Nós não dependemos mais de um altar lá em Jerusalém ou lá em Samaria. Agora o altar está dentro do homem. Aleluia. Se está dentro, para onde esse homem vai, o altar acompanha. Glória a Deus. Então, onde eu dobrar o joelho e tiver palavra para dirigir ao meu Deus em adoração, está feito, levantado um altar de Aleluia. adoração. Glória a Deus. Então é em espírito, é qualquer lugar, no monte, na casa, no trabalho, lá naquela hora de folga, lá no meio da peãozada, como se diz, eu posso ser um adorador. Adorador. Aleluia. Amém? E é em verdade. Em verdade, Jesus está querendo dizer que toda adoração só agrada ao Pai se ela for em verdade, ou seja, dirigida Aleluia. pela verdade. Glória a A verdade Deus. é a palavra de Deus. Amém, Jesus. A verdadeira adoração não é definida por um pastor. Olha, é assim que se adora. Nós temos o exemplo de Eli. Ana está adorando e Eli vai condenar a forma dela de adoração. Porque o religioso tem isso. O religioso quer dizer como você adora. O religioso quer dizer de que forma você adora. Como você canta, como você se levanta, como você ergue a sua mão, se você não ergue, se você bate palmas. Ei, tem nada disso. Verdade é referente à palavra. Aleluia. Então, quem define qual é a adoração que agrada a Deus é a palavra. Glória a Deus. Não é ministro de louvor, não é classe de música, não é músico, não é pastor, não é papa, não. Quem define é a palavra. É em espírito e em verdade. Quem pode adorar? Amém. Veja, só a Ele você vai adorar e só a Ele você vai servir. Veja, se ela foi suficiente para ele vencer no deserto, essa palavra, que ele usou a palavra, se ela foi suficiente para ele vencer no deserto, por que não será para nós? E você passa por desertos, eu também passo. Como eu disse, nós estamos num tempo de tentação incríveis. Nós antigamente tínhamos aquele receio de quando saíamos do nosso casulo,
da nossa bolha, casa, trabalho, sei lá o que, igreja, a gente ia para a rua, botar o pé na rua, com muito cuidado, porque na rua iríamos ser tentados. No trabalho iríamos ser tentados. Eu sou do tempo que a gente não ia em aniversário, só se fosse de irmãos. A gente brigava até com a família, porque o primo, a prima fazia aniversário, a gente não queria. Por quê? Porque é do diabo. É verdade. Para a gente não ser tentado. Aí hoje, eu ando com a tentação dentro de casa, 24 horas na minha mão, Meu Deus. e não me desligo dela. Meu Deus. E ainda ensino meus filhos a serem tentados também. Uau. Porque eu, como pai, dou de presente para eles a tentação. Meu Deus, é forte. Então a gente não precisa mais sair. Ela está conosco o tempo todo. É. E na palma da nossa mão. Uau. Crianças com a Uau. tentação na palma da mão. Uau. Com acesso ilimitado. Yes. Patrocinado pelo Pai. É verdade. É verdade. Sim ou não? Yes. Eu sei que são verdades que muitas vezes não é bom de escutar. Mas eu tenho que falar. Glória a Deus. Que é para você ficar ciente. Porque não pense que a tentação está só na escola. É. Está lá. E de forma forte no século XXI. Você tenta ensinar seu filho em casa, na escola tudo é distorcido. Sim ou não? Progressismo comendo solto. É ou não é? Comunismo lá dentro, através dos pseudos professores, doutrinadores, guardadas as exceções. Então assim, não tem como mais você deixar seu filhinho dentro de uma bolha. Se você soltou ele para a escola, você vai depender do Espírito Santo. É oração, minha filha. É verdade. Oração, meu filho, porque tá feio o negócio. É. Agora, como se não bastasse, a gente dá um celular com internet ilimitada para ele, para ela. Então, ou seja, antigamente nós tínhamos o receio da tentação lá fora. Hoje anda tão perto É de verdade. nós. É verdade, Jesus. Tão perto de nós ao ponto de caber na palma da nossa mão. Meu Deus, é forte. Então veja, se ela foi suficiente para ele vencer, por que não seria para nós? Todas as nossas lutas e tentações podem ser vencidas com a espada do Espírito desembanhada. Por que precisaríamos dos apetrechos evangélicos? Dos supostos dons de profecia? Não é que não existam, mas existem os pseudos. Amém? Por que precisaríamos desses apetrechos? Profetas e profetisas do século XXI para nos servirem de bússola, se a gente tem a Bíblia. A palavra foi, e é, e sempre será suficiente. Aleluia, Deus. Você vê que tem pessoas que vivem iludidas, correndo atrás de adivinhação. Aqui a gente não tem não, graças a Deus, mas tem lugar que tem uns crentes que é assim. Você já viu? Ele não falta trabalho por nada. Ele, inclusive, até para estar com a família, ela não para de trabalhar. Mas se vê um profeta, não sei de onde, ele cancela a agenda para ir atrás do profeta. É verdade. Você pode olhar, sem medo de errar. Quando você olha esse tipo de pessoas, são pessoas que não leem, não estudam, não gostam da palavra. É verdade. Elas querem passe de mágica. Yes. Eu sei, você está aborrecido comigo, mas Jesus vai tocar no seu coração e você vai me perdoar. Aleluia. Fique com raiva não, porque depois tem culto, você vai ter que adorar. Aí você fica com o coração assim machucado, magoado. Glória a Deus. A tua adoração vai ser É interrompida. Deus, aleluia. E o pior, Aleluia. o nosso ofertório é no fim do culto. Então assim, não tem nem como você parar a sua oferta para se reconciliar comigo. Que é no fim do culto. Amém? Então eu estou te falando a verdade. Glória a Deus. Quem gosta de palavra, Glória a Deus. quem é orientado pela palavra, não vive atrás de meia palavra. Yes. Quantos são aqui? Aleluia. Só a Ele adorarás, e só a Ele servirás. Aqui, queridos, está revelado, Jesus revela os dois maiores propósitos de vida de qualquer ser humano, de qualquer homem. Jesus revela quando ele dá a resposta para Satanás pela palavra. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele vai revelar os dois maiores propósitos, um dos dois maiores propósitos de vida para a gente. Primeiro, número 1,
viver para a glória de Deus, para a adoração do Senhor, viver uma vida que agrade a Ele. Segundo, servi-lo. Servi-lo, está ocupado na obra do Senhor, está ocupado na máxima obra do Senhor, que se chama evangelismo, ganhar almas, falar do amor de Cristo que te alcançou, falar do amor de Cristo que nos alcançou. Esses são dois grandes propósitos de vida. Aquele que conhece a palavra, aquele irmão que medita na palavra, ele nunca vai poder dizer, porque ele não vai aceitar uma desfeita dessa. Ele nunca vai dizer, minha vida não tem sentido. Ah, irmão, e aí, como é que tá? Sei lá, pastor, sem graça. Eu não sei para que viver. Eu não tenho rumo na vida. Não, uma pessoa nossa da fé, que conhece a palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, ele sabe, dois grandes propósitos ele já tem: adorar o Senhor. Aleluia. Mas e amanhã? Amanhã eu vou adorar. Aleluia. Não, mas e depois eu vou adorar? Glória Aí, a Deus. como vai ser depois da manhã, na quarta-feira? Também vou estar em Glória adoração. a Deus. E o que você vai fazer? E para você se ocupar, eu vou servir. Aleluia. Eu vou servi-lo. Eu vou Aleluia. servir ao Senhor. E qual é a máxima da servidão? Aleluia. Apresentar Jesus a alguém que não o conhece. É verdade, Deus. Glória a Deus. Irmão, sua vida dessa está ocupada até a volta. É verdade, Deus. Quando você não conhece. Uma vida dessa está ocupada até a volta de Cristo. Quantos estão aqui? Satanás tenta Jesus por 3 vezes. Quantas vezes? 3. Satanás vai tentar Jesus por 3 vezes. E em 3 dimensões. Perceba. Primeiro ele veio na dimensão física. Transforma pedras em Pães. Muito bem. Dimensão física. Depois ele vai na dimensão intelectual. Ou seja, tentando Jesus fazer algo extraordinário. Fora daquele propósito, porque ele aí estava como homem. Aí o que é que ele faz? Lança-te daqui embaixo, que está escrito a teu respeito. Então ele tenta Jesus na área intelectual, querendo fazer com que o Senhor fizesse algo extraordinário. Em terceiro lugar, na dimensão espiritual. Tenta na física, tenta na mente e tenta na dimensão espiritual. Ei, vem me adorar. Então ele tenta Jesus nessas 3 áreas. E ele ainda continua tentando os homens também, nessas 3 dimensões. Ele sabe, escute o que eu vou lhe dizer. O diabo sabe do egoísmo do homem. Ele sabe que o nosso ego é maior do que esse país aqui inteiro, do que a América. Satanás sabe do egoísmo do homem, da profundidade desse egoísmo. Satanás sabe da sede que o homem tem de glória, de fama, dinheiro e poder. Satanás sabe que dos 4 níveis de riqueza, o que mais nós perseguimos e nos interessa como homens é o mais ralé, chamado dinheiro. O nível de riqueza mais pobre e superficial. E ele sabe que é o que mais nos ilude, é onde ele mais nos prende. Tanto é que Jesus chama esse movimento, essa potestade, essa força maligna de Senhor. A única força oculta que o céu reconhece como Senhor fora Ele mesmo. E Jesus disse, você não pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Riquezas no sentido monetário, bens materiais, que é o nível mais superficial. Satanás sabe disso. Ele sabe que o homem vive em busca de glória, fama, poder, dinheiro. E ele sabe também que existe um desejo profundo na alma de todo homem, porque ele foi um deles, não homem, mas adorador. E ele sabe que dentro de todo homem há uma sede forte, profunda de adoração. Isso está no âmago do homem. E deixa eu te dizer uma coisa, guarda o que eu vou te dizer. Quando Deus não é adorado pelo homem, Satanás sabe disso. Quando Deus não é adorado pelo homem, algo ou alguém o será. Meu Deus. Quando nós queremos, já disse Billy Graham, quando nós queremos sair de perto de Deus, atravessar o rio para ir para o outro lado, longe de Deus, Satanás já tem um barco prontinho. Sempre ele vai ter isso. E eu digo da mesma forma referente a isso. Toda vez que eu parar, decidir não adorar a Deus,
Ele vai ter preparado algo ou alguém para que eu adore. Porque sem adoração o homem não vive. Uau. Ele foi feito para isso, querido. É a essência. Ele foi feito para isso. Então, se faltar Deus nessa adoração, o homem vai buscar alguém ou algo. Pessoas que adoram coisas, objetos, pessoas que adoram filhos, adoram esposo, adoram esposa, adoram entes queridos, pessoas que adoram lugares, pessoas que idolatram lugares, países. Por quê? Porque Deus saiu de cena. E se Deus sair, não pense que você vai parar de adorar. Você vai continuar adorando, só não a pessoa certa. Meu Deus. Quantos estão aqui? Amém. Satanás sabe que o homem facilmente morre enforcado sem que precise ter uma corda no pescoço. Basta a asfixia causada pelo seu próprio ego. Amém? Eu vou repetir. Satanás sabe que o homem facilmente morre enforcado sem que precise ter uma corda no seu pescoço. Basta a asfixia que é causada pelo seu próprio ego. Versículo 11 vai dizer, e aqui a gente conclui esse bloco, em nome de Jesus. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Satanás, depois que leva mais outra espadada segura do Espírito, não resiste por um tempo e cai fora. Aí a Bíblia vai dizer que ele deixa Jesus pelo poder da espada do Espírito. E isso pode acontecer comigo e com você também. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.